Isso, gente, vamos lá dar continuidade? Vamos embora, simbora! Eu estava falando do modernismo em Portugal, né? Que foi o marco, o lançamento da revista, vamos lá, exatamente 1915, a revista Orfeu. Falamos do grande, maravilhoso, grande poeta do século, né? Desse século aí, 1915, o grande Fernando Pessoa, com seus heterônimos e ortônimos, né? Já falamos. Aí, deixa eu ver o que eu deixei. 1915, né, gente? Século 20, né? Já estamos no século 20. Século 20, de 1901 até o ano 2000, certo? Então nós vamos tava falando do José Saramago, porque é o ano de o centenário, 100 anos dele, né? Então é interessante a gente falar um pouco sobre ele, com certeza cairá, né, aí na prova do Enem. Bom, qual é o estilo do José Saramago? Ele tem um estilo diferente de escrever. Ele vai contando as coisas, vai se desenrolando, sabe? É como se estivesse do seu lado. Aí vai falando confidências, vai confidenciando, falando, se abrindo, né, sobre uma certa situação, como se você fosse íntimo, amigo dele. A escrita dele é difícil, ele não é chegado a parágrafos e nem acentuação. Olha só, vão vendo. Sabe aquele poeta que ele fica famoso quando ele escreve em cima da obra de outro? Escreve em cima da obra, um livro de outro poeta. Então ele escreveu uma obra chamada O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis é o RR, aquele que eu falei para vocês, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Lembra que eu falei? Médico, formado, né, na medicina, defendia a monarquia, era estudioso da cultura do latim, grego, mitologia, enfim, era o cara, né? Tudo aquilo que o simples Alberto Caeiro, que tinha orientação primária, que ele não teve, aí o RR é o cara, né, gente? Então o José Saramago, ele escreveu esse livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Foi publicado em 1984 e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Então, o que é esse livro? Que ele fala do RR. Ele fala, gente, a ação se passa em Lisboa, no ano de 1936, em plena ditadura. Mas o ambiente é de irrealidade, é algo irreal, é algo surreal. Por quê? Sabe quem vem visitar o Ricardo Reis? O próprio autor, quem criou esse personagem, o Fernando Pessoa. Só que o Fernando Pessoa já havia morrido. Então veja, uma loucura aí para as coisas de encarnação, né? Coisa de espiritualidade, entendeu? Como o Fernando já era morto, vinha visitar repetidas vezes esse personagem que ele criou, o Ricardo Reis, um dos seus heterônimos, entendeu? Então vinha, aí Fernando Pessoa vinha, né? Visitá-lo, tal. A propósito, obras de Fernando Pessoa, obra pessoana. Machado de Assis, machadiana. E assim vai, tá, gente? Euclides da Cunha, euclidiana. Os literários costumam dizer isso. Então, tinham muitas conversas, né? Porque o Fernando Pessoa vinha visitá-lo. E eles conversavam aqui sobre as condições da existência humana. Não disse que o Fernando sempre teve problema existencial? Sempre se questionando, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, toda essa coisa aí, tá? Então, e o José Saramago, ele teve uma noite de autógrafo aqui em São Paulo, Brasil, no ano de 2003, tá? Entendeu, gente? Olha lá, hein? Vamos ver as premiações que ele recebeu. Ele recebeu também, olha, fiz um cocão aqui, ó. Ele recebeu também o prêmio da Associação de Críticos Portugueses no ano de 1978. Ele foi bastante premiado, tá? Outro prêmio que ele recebeu, a cidade de Lisboa, 1981. Outro prêmio, Pen Club, o Clube da Caneta seria, tá? 1982 e 1985. Recebeu 2 prêmios do Pen
Club, seria Pen Club, né? Então, um pouquinho mais sobre José Saramago. Ele escreveu uma obra muito polêmica, gente, recebeu muita crítica, foi muito criticada. Que obra é essa? Eu também fiquei meio assim, viu? Eu, na minha ignorância, na minha pequenez, eu também fiz críticas, tá? Obra de José Saramago, polêmica, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991. E ele ganhou prêmio em cima disso, tá? Ganhou o Nobel aí. Ele recebeu muitas críticas. Por quê, gente? Ele faz uma versão diferente dos fatos. A vida de Jesus, ele olha a vida de Jesus, ele tem a vida de Jesus, ele traça, ele escreve, ele aborda por outra perspectiva. Por isso as críticas. Então, esse Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991, é a obra dele conhecida, mas a mais criticada, uma das mais criticadas. Agora, a mais conhecida é Ensaio sobre a Cegueira. A mais conhecida, um ensaio sobre a cegueira, 1995. Ensaio, gente, é um outro gênero, outro tipo de escrever, como tem narrativa, dissertativa, descritiva, né? Resenha. Aqui é ensaio. Então, uma obra mais elaborada, tá? Então, Ensaio sobre a Cegueira, 1995. E teve uma adaptação muito bem sucedida para o cinema, esse Ensaio sobre a Cegueira. Ok, sobre José Saramago, gente? Belezinha? Belezinha. Então, a gente para aqui, né? José Saramago. Um momento, gente, com licença, um minuto só. Tudo certo, vamos continuar. Agora, gente, nós vamos falar do Brasil. Nós vamos falar do Brasil. Acabou o simbolismo, tivemos agora o pré-modernismo. Presta atenção, o pré-modernismo não é considerado uma escala literária. Se você olhar aqui na nossa tabelinha, nem tem pré-modernismo. Não é, por quê? Porque teve vários movimentos, várias ideias, uma diferentes da outra. E quando é uma escala literária, aí é um grupo, é o coletivo, tem todos a mesma ideia, os mesmos conceitos, aí forma-se uma escala literária. Como o pré-modernismo foi completamente diferente, então não teve. O que aconteceu no pré-modernismo, gente? Fanatismo religioso centrado na figura do padre Cícero, no Nordeste. Aí teve a guerra do Canudos, né? Esse padre Cícero, gente, era um homem que deixava as barbas por fazer, disse ele que era profeta, e depois de uma desilusão amorosa, depois que ele foi traído pela esposa, uma coisa assim. E ele sai pelo sertão afora e um monte de pessoas o segue. E ele fica lá no sertão, lá da Bahia, lá chamado Canudos. E muitas pessoas, gente, lavradores, pessoas humildes, pessoas simples, o seguem. E aí forma um baita do vilarejo lá, e eles têm a vida deles. Eles plantam para a sua própria subsistência, tem água, e eles se viram. Só que aquilo incomodou o governo, porque aí o governo mandou expedição lá e não conseguiu tirar, separar, esparramar todo aquele povo. Na terceira expedição conseguiram. Acabou, gente, matou todo mundo. Mulheres grávidas, velhos, crianças, matou. E teve resistência, né? Só na terceira vez que eles foram com canhões de guerra e tal. Então é conhecido como a Guerra de Canudos. E quem foi enviado lá para fazer a cobertura? O lindo, maravilhoso, culto Euclides da Cunha. Tem um livro, Os Sertões, que é um calhamaço, mais 600 e poucas páginas, gente. É um livro de tese. Foi um livro muito estudado, requisitado pelos grandes vestibulares, tá? É um livro de tese, dividido em 3 partes. É o homem, a terra... e outra parte lá, que eu não lembro agora. Eu sei que é um livro, assim, maravilhoso, científico, que ele fala sobre a terra mesmo, os pedregulhos, os tipos de pedras que tem no lugar. E, gente, ele é fantástico. É um dos caras que mais teve profissão. Ele era engenheiro, ele era jornalista, ele escrevia para o jornal, escritor, e entre outros, ele largou tudo e foi fazer a cobertura dessa guerra lá.
E, ai, muito triste, gente. Foi cruel, viu? Foi um genocídio. Mortes em massa. Guardem isso, tá? Tava acontecendo isso na Bahia. O fenômeno do cangaço, Lampião, Maria Bonita, estavam arrepiando tudo. Tinha um cara, tem filmes até que mostra isso. O Alto da Compadecida. Gente, eu chorava de rir nesse filme. Mostra bem. Os caras meio malucos lá que seguiam o cangaço, né? O Lampião. Eles iam pra cidade, dava-se, né? Como fala na linguagem de vocês, metia louco, né? E fazia-se de bobo, mendigo, com um pano assim na cabeça, só colhão, só filmando tudo, como que era o movimento na cidade, os bancos, a vida urbana. Aí quando eles vacilavam, esse cara aí tinha uma oportunidade, ele ia lá e saqueava, roubava. Então eles estavam arrepiando por aí, e a polícia atrás e não conseguiam pegar, né? Então estava tendo esse fenômeno do cangaço em todo o Nordeste. Guerra do Canudos, revolta contra a vacina obrigatória, na verdade era apenas um pretexto do povo contra a opressão, greves operárias, as primeiras greves, né, em 1917, uma grande leva de italianos vindo para o Brasil, aquela novela Terra Nostra que teve pela Globo, retratou bem isso, tá? Guerra do Contestado, aqui em Santa Catarina, região aqui do sul, revolta da Chibata. O autor Graça Aranha escreve um livro, ó, que eu trabalhei com meus alunos fizeram, que bonitinho. Só a capa que eu fiquei. Graça Aranha, ele escreve sobre a vinda, uma grande leva de imigrantes da Alemanha no Espírito Santo, perto do Rio de Janeiro. Ele escreve essa obra, esse livro chamado Canaã. Canaã, retrata bem esse período aí. Gente, tava fervendo, o negócio aqui tava fervendo também. Vai pensar que tava tudo bem, que não estava, né? Tudo que nós falamos que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? American Way of Life, lá na Europa, né? Que nós falamos, tudo que estava acontecendo no campo das artes, Belle Époque, o expressionismo, o impressionismo, depois a vanguarda europeia, que é o expressionismo, o futurismo, né? Tudo isso nós já falamos, então o negócio está fervendo aqui. Aí, gente, resumidamente, tá? Tô falando. Aí vai acontecer o quê? Aí vão se reunir, deixa eu pegar a imagem dele. Esse aqui é o Mário de Andrade, ó. Então, o Mário de Andrade, né? E outras turminhas. O Mário de Andrade, deixa eu pegar aqui, gente, pra não falar besteira. Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Cassiano Ricardo, Antônio de Alcântara, Machado, Raul Bopp. Vai reunir uma turminha e eles vão lá no Teatro Municipal de São Paulo e eles marcam uma semana. São 3 dias ímpares, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, que é conhecido como a Semana de Arte Moderna, que está fazendo 100 anos e vai cair, com certeza. Atenção aí, ó, ligado comigo aí, ligadinho, ligado. E então foi essa semana aí, gente, a semana foi de arrepiar, porque eles queriam dar um chacoalhão no Brasil, chacoalhar e pro Brasil ficar a par do que estava acontecendo. Vamos acordar pra vida, pessoal, vocês estão brigando, tá acontecendo isso, né? E olha quem tá sendo na Europa, então vamos definir aí que nós também não podemos ficar para trás, né? Assim, na linguagem nossa de hoje. E aí a própria burguesia havia financiado esse evento, gente, no teatro. E aí foi o ó do Borogodó, porque a Guiomar Novaes tocou piano. Numa dessas 3 noites apareceu também o Vila Lobos. Vila Lobos apareceu de chinelão de dedo. Aí foi bom. Por que chinelão de dedo? Depois ele veio explicar posteriormente que ele estava com uma unha encravada. Mas foi uma irreverência. Irreverência e modernismo são sinônimos, tá? E olha aqui com o Mário de Andrade. Gente, espero que não acabe a minha memória. Desocupei tanto. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha só o poema que o Mário de Andrade leu na abertura. O Manuel Bandeira, outro poeta nosso expressivo maravilhoso, mandou um poema lá à distância, e que ele não pôde participar, ele tinha tuberculose, ele vivia viajando, procurando lugares frescos para ele ter uma melhor qualidade de vida, respirar melhor, tá? Depois eu vou falar do Manuel Bandeira. Aí o Manuel Bandeira enviou esse
esse poema enviou, e o Ronald de Carvalho que vai ler. O Ronald de Carvalho vai ler. Aí ele vai ler assim, ó. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, quem sai da penumbra, enfunando os papos, enchendo os papos? Quem? Os sapos. A luz os deslumbra, falando da luz, da luminosidade, né? A descoberta da eletricidade e tal. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi. Foi? Não foi. E aí começou aquele coro e o pessoal, a plateia, começava a responder. Foi, não foi, foi, não foi. Gente, aquela bagunça, aquela balbúrdia foi. Foi balbúrdia. Aí, queridos, o Mário de Andrade lê esse poema aqui, gente, insultando a própria burguesia que financiou o evento. E eles foram insultados. Veja. Ode, a gente tem que ler ode, mas é ode ou ode, tá? Ode ao burguês. O nome da poesia, ode, já falei, é uma composição poética, né? É a ode, é feminino, tá? A ode. É uma composição poética feita pelos antigos gregos e cantava, servia para cantar. Era cantada também. Olha só aqui, agora o Mário de Andrade vai ler. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Eu insulto a aristocracia cautelosa, os barões, os lampiões, os condes, ó, só gente de dinheiro, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, mansões, muros altos, e gemem sangue de alguns mil réis, fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês, o French, e tocam o printemps com as unhas. As moçoilas da época tocavam-se piano e fazia francês. E isso as filhas dos coronéis, dos fazendeiros, né? Imagine a gente assim, negro. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. E vai, ele vai insultando. Morte à gordura! Olha que loucura, gente. Morte às adiposidades cerebrais. Morte ao burguês mensal. Morte à padaria suíça. A padaria suíça sempre foi chique, né? Da elite. Morte ao burguês cinema. Ao burguês Tilbury. Tilbury é aquelas carroças, só a burguesia que andava. Os pobres a pé, imagine, correndo atrás do cavalo. Aí ele fala: ai, filha, que te darei pelos teus anos? O quê? Um colar? Conto e 500? Mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó, gelatina pasma, ó. E vai, gente, imagine esse poema. Depois você lê, porque não vai dar tempo de ler tudo. Ode ao burguês. É uma analogia significando ódio à burguesia, ao burguês. Tá aqui, ó. Curva, o burguês curva, segurando, né, a cartola, segurando a bengala, estão vendo? Tá vendo, gente? É isso, tá? Então, o negócio ferveu. Ferveu, tá? Aí, o que mais que eu vou falar pra vocês? Já mostrei a imagem do Mário de Andrade, grande ícone, tá? Outro dia eu tava pesquisando na biblioteca da Unicamp, lá nos meus estudos, eu achei um livro que era dele, chamado A Gramatiquinha. A Gramatiquinha, do Mário de Andrade. Ele também, gente, foi um poeta, assim, ele muito patriota, muito brasileiro, e eles incorporaram o que estava acontecendo da vanguarda europeia. Então vai entrar o verso livre. As poesias são livres, não precisa mais começar com letra maiúscula, não necessariamente. Os versos são brancos, ou seja, não tem rimas. Então eles também optam por esse lado de não se preocupar tanto com a sintaxe, acentuação, pontuação, tá? Então vai ter isso. E ele sai fazendo uma coleta. O Vila Lobos, músico, também fez isso, uma coleta. Oswald de Andrade também, do português falado pelo nosso povo, português gostoso, essa mistura, essa miscelânea, essa miscigenação, a influência do afro, os índios, os portugueses. Então teve muita mistura, né, gente? Então é isso. Então a primeira fase do modernismo no Brasil, 1922, foi isso aí que arrebentou. Aí a segunda fase é prosa e
prosa e poesia. Prosa são livros com enredo, começo, meio e fim. Exemplo, a Escravizaura é prosa, que foi feito novela. É um livro firme, tem uma história, tem uma narrativa com sentido. E poesia todo mundo sabe, né, gente? Poesia, vai lá, né? Hoje, como eu estou dizendo agora, não necessariamente versos, estrofes, mas geralmente de bate-olho sabe o que é um poema, né? Então, na prosa, quem se destacou? Graciliano Ramos. O livro Vidas Secas é dele, tá? Aborda a seca do Nordeste. É uma literatura engajada, que é denúncia, né, dos problemas sociais. José Lins do Rego, Jorge Amado, grande Jorge Amado, Tieta do Agreste, Dona Flor, seus dois maridos, e por aí vai, tá, gente? Érico Veríssimo, Olhar e os Lírios dos Campos, Raquel de Queiroz, também outra expressiva, tá na Academia Brasileira de Letras. Gente, é muita coisa para falar, não dá tempo. E poesia vai se destacar Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge Lima, Vinícius de Moraes, autor da Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, cheia de graça, aquela que passa. Essa música é cantada e traduzida internacionalmente, no mundo todo. Vinícius e Tom Jobim. Vinícius largou a gravata, era diplomata, cultíssimo, largou tudo e foi pra praia compor ao lado do Tom Jobim, tá? Admiro muito Vinícius. E Cecília Meirelles, também outra expressiva aí. Mas ainda vou falar da primeira fase de poesia, tá? Do modernismo. Ai, gente, tô cansadinha, cansa, viu? Olha aqui o que o Oswald de Andrade fez. Um pouco da nossa... Quando ele saiu pesquisando, nosso português e tal. A poesia bem pequenininha. O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Gente, é uma sátira, né? Tirando os alas. Então, olha o linguajar. Quer, né? Nem quer, é quer. Apanhar, não é apanhar. Pernas e cabeças na calçada. Então, veja, né? E o título é o Capoeira, porque uma das táticas que os escravos tinham, os negros tinham, era lutar capoeira. E com a capoeira, da malandragem, tudo como se estivesse dançando, uma ginga, essa perna, né? Jogar, mas era uma luta, conforme o golpe até matava, tá? Então é engraçadinho, né? O que mais que eu vou falar pra vocês? Teve uma menina, Anita Malfatti. A Anita Malfatti, gente, ela saiu daqui do Brasil, eu falei pra vocês, quem tinha dinheiro, poder, filho de coronel, de fazendeiro, ia pra Europa estudar. Chegava lá, ficava a par de tudo, no melhor, da nata, tudo zero bala, aprendendo lá ao vivo e a cores, aí voltava para o Brasil, trazendo os ideários de lá. Anita Malfatti foi uma das, com apenas 15 anos de idade, tá? E ela foi aprender as técnicas cubista. E aí, quando ela chegou aqui no Brasil, ela fez uma exposição. Gente, já tem 22 minutos. Se acabar de repente aí, pelo amor de Deus, espero que não. Aí vocês me desculpem, me perdoem que eu já falei a memória. Eu desocupei, né? Vamos ver. Aí ela fez uma exposição em São Paulo e ela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, gente, foi muito criticada. Aí os autores se reuniram e foram contra o Lobato e a defendeu, tá? O título do manifesto que foi o texto que ele criticou ela é Paranoia ou Mistificação? Porque com o expressionismo era caricatural, não era para desenhar aquilo que era bonito. Não, do jeito que a pessoa tava. Por que a fotografia tem que sorrir, tem que arrumar a postura aí? Não, do jeito que a pessoa tava triste, cansado, o semblante caído, do jeito que tava era para pintar. E a Anitta pegou aquele tipo caricatural, meio do expressionismo. Então Monteiro Lobato criticou muito. Aí ele falou, isso é loucura, paranoia, tá? Isso é mito, tá? Então ele provocou muito foi uma provocação para Anita Malfatti, tá? Mas tudo bem, é só um comentário aí cultural. Vou falar do Manuel Bandeira, tá? Que fez a poesia Os Sapos lá. Gente, tem uma poesia maravilhosa dele. Vou embora para Pazárgada. Pazárgada é um lugar de descanso, de refúgio. Tipo assim, Nárnia, vou pra Nárnia. Ele falou Pazárgada. Lá sou amigo do rei, tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Né? Vamos embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá é aventura, inconsequente, que a Joana louca da Espanha, a rainha falsa demente, vencera contra a parente. Aí ele fala, vou embora para Pazárgada. Lá eu serei feliz. Então é muito interessante esse poema dele, não dá para ler tudo, tá? Outro, poesia engajada do Manuel Bandeira.
O bicho, essa toca muito, gente, até hoje. É tão presente, é tão real, é tão atual, que eu vivo vendo. Tenho câmeras aqui, eu vejo o pessoal revirando lixo. Que judiação. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem... Sabe, você pega o coisa, examina, olha, cheira, vê se tá podre, se tá bom para comer ou não. Nem cheirava. Engolia com voracidade. Era assim, gente. O bicho não era cão, não era gato, não era rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gente, é muito triste, é muito triste. Ah, eu sei que fala demais comigo essa poesia. Eu sempre guardei essa poesia, tá? Sempre, sempre. Mais uma coisa aí do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, olha que lindinho, gente. Menor. Aí separou a palavra menor. Colocou o M separado, ficou enor e colocou o me lá. Ficou enorme. Por que fizeram isso? O Manuel Bandeira fez um testamento. Ele vivia hoje como se fosse morrer amanhã por causa do tuberculose. No fim, viveu mais de 60 anos, enterrou alguns parentes até. Com licença, gente, um momento. Gente, olha aqui quem eu fui buscar me chamando na porta. Vê se eu aguento. Olha pra mim. Oi. Eu amo neném. Olha que coisa linda. Pronto, fica aí. Gente, se eu não fizesse isso, não sou eu. Eu teria que fazer isso. Vá vendo. Aí, gente, ele fez um testamento. Ele escreveu assim, ó. Criou-me desde eu menino, para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia saúde. Eu fiquei tuberculoso. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Ai, gente, que lindinho. Ele pede perdão pro pai dele, tá? E aí, o José Paulo Paes, outro poeta, faz essa homenagem a ele. Que menor o quê? Você é enorme. Você é enorme, tá? Então, eu acho muito lindo, gente. Essas coisas me comovem. O que mais? Tá. Uma nova tática de escrever, né? Por exemplo, essa poesia aqui, ó. Ovo. Ovo, novelo, novo, ó, espécie de novelo. Tá vendo? Ovo, novelo, novo, tá vendo? Essa técnica que vem aqui no Brasil é chamada de concretismo. Uma nova forma de fazer poesia. Olha aqui. Rará, terra, ararara, terra, tá vendo? Que interessante, gente. Então, as poesias contemporâneas, novas, tá? Aí, como eu falei pra vocês do Oswald de Andrade, que saiu com o Vila Lobos e o Mário de Andrade, não são irmãos não, tá? O sobrenome igual, mas não são. Fazendo pesquisa das palavras, tudo. Na faculdade estudamos aqui. Oswald de Andrade tem um poema que ele trata dos pronominais. Qual é o correto? Dê-me um cigarro, que é a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, fala. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira... Olha, chacoalhando, fofinho. Fica bonzinho aí. Ai, desculpa, meu gato. Chacoalhou a mesa. Pesado e gordo. Mas da nação brasileira, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, qual é o correto? A gramática do professor, do mulato sabido, dê-me um cigarro, ou deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aí ele trata, né? O padrão, o registro alto, português culto, é dê-me, o verbo depois o pronome, tá? Leva-me, busca-me. Mas o povão, os camaradas aqui brasileiros, fala, me dá, coloca, não usa aí usa o pronome antes, né, gente? Aí a questão pronominal, certo? Será que já falei tudo? Acho que eu já, hein, Então é isso, queridos, antes que acabe aí, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha valido a pena, muita boa sorte, feliz por vocês, foi um prazer enorme e espero que eu tenha colaborado aí, tá? Beijo grande e boa sorte!